Gênesis, nós estamos lendo sobre a vida de Abraão. Nós terminamos o capítulo 16 e nós estamos praticamente lendo um capítulo por semana. Nós vamos ler então o capítulo 17 de Gênesis. Capítulo 17 de Gênesis. Diz assim: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decorrer das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão eterna, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara tua mulher te dará um filho, lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerarás 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como lhe ordenara o Senhor. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Amém. Pai querido, fala conosco através da tua palavra nesta noite,
que a tua unção, Espírito Santo, esteja neste lugar, sobre a minha vida, sobre a vida de cada pessoa, para transformar a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, meus amados. Quando semana passada, nós vimos o capítulo anterior, e quando Abraão tem um filho com a escrava Agar, Sarai deu a ideia, porque eles não tinham filhos, o tempo vai passando, e às vezes a gente fica impaciente, porque as coisas não acontecem no nosso tempo. E Sarai então deu a ideia a Abraão: olha, eu vou entregar a minha escrava para você, e você tem filho dela, e aí eu considero como meu filho também. E Abraão aceitou o conselho de Sara, e aí começou uma confusão, porque Abraão teve um filho com Agar, e evidentemente isso nunca vai dar certo, não é? Porque começou uma discussão, a escrava começou a desprezar a senhora humilhou a escrava fugiu, porque a Sarai cobrou de Abraão uma atitude, Abraão lavou as mãos, entregou a escrava à senhora, e a Bíblia diz que a escrava fugiu, até que o anjo do Senhor apareceu a ela e mandou voltar para sua casa, e se humilhar diante da sua senhora Sarai. E o Senhor falou que iria abençoar aquele menino Ismael por amor a Abraão. E então essa escrava voltou para a casa de Abraão para servir ali. E o capítulo 16 termina que Abraão era de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael, que significa Deus ouviu a oração de Agar, e Deus ouviu a aflição e viu a aflição dela no deserto fugindo. Por isto esta criança será chamada de Ismael, ou Deus ouviu. Quando a gente começa o capítulo 17, Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, ele pula 13 anos, porque no capítulo 16, Abraão está com 86 anos quando Ismael nasce, e o capítulo 17 começa quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, 13 anos se passaram. Na verdade, Deus ele faz coisas surpreendentes na terra, porque para Deus não tem idade, para Deus não há um tempo como nós contamos o nosso tempo. Porque Abraão ele estava já acomodado na sua vida, parece que a situação toda estava resolvida, parece que não havia mais briga em casa, a Sarai se entendeu com Agar até certo ponto de convivência, e Abraão continuou tocando a sua vida, e para Abraão Ismael iria ser o filho da promessa. Mas Deus surpreende a Abraão 13 anos depois, e vem com uma promessa para ele de que eles iriam ter um outro filho, e que Sarai iria ficar grávida. Porque para Deus não importa a nossa idade ou o tempo, meu amado. Quando nós achamos que terminou, quando nós achamos que acabou o tempo, quando nós achamos que mais nada de interessante vai acontecer em nossa vida, talvez nesta hora é que Deus queira nos surpreender com alguma novidade. Porque às vezes a gente pensa, e eu várias vezes já pensei na minha vida, bom, eu acho que eu já fiz o que eu deveria fazer, e de repente Deus pode surpreender você com um novo caminho, uma nova porta, algo que você não estava imaginando que aquilo poderia vir a acontecer novamente, mas Deus é um Deus de surpresas para nós.
Querido, aposentadoria não é o fim da vida. Aposentadoria não quer dizer acabou o que Deus tinha para fazer na minha vida. Talvez você se aposentou e você pensa, bom, eu vou agora só curtir os meus netos, mas de repente Deus tem coisas ainda maravilhosas para fazer em sua vida e através da sua vida, que você ainda pode pensar estar acomodado com a sua vida, mas talvez agora é que vai começar as coisas a acontecerem de verdade. Como aconteceu com Moisés, né? Quando eu preguei sobre Moisés, que ele com 80 anos talvez pensou, bom, não há mais nada para eu fazer a não ser vestir o meu pijama, mas para Deus era o começo de um novo tempo e de uma nova história. E foi isso que aconteceu aqui com Abraão. Porque Abraão pensou, bom, a ideia dele que ele fala para Deus, quando Deus dá a notícia para ele dá risada, ele fala, Senhor, tomara que Ismael viva diante do Senhor. Tomara que Ismael viva diante do Senhor. Porque para Abraão ele já estava conformado que ali iria seguir a história da sua vida através de Ismael. Mas não era isso que estava na mente de Deus, porque a mente de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Aquilo que Deus tem preparado para você e para a minha vida vão além do que eu e você sonhamos, pensamos ou imaginamos, meu querido. É além do que Deus, você pode pensar na sua vida. Sabe, uma história que me impressionou muito há tantos anos atrás, eu nem mais sei se ela está viva ainda, não me lembro mais nem o nome dela, me fugiu da cabeça agora, mas vocês que são mais antigos aí, a velharada da igreja deve ter ouvido, aquela mulher lá da Nova Zelândia, ela trabalhou bastante com a Jocum, ela era uma mulher de Deus, eu não sei se ela está viva ainda, enfim, mas ela era uma dona de casa, e ela estava lá lavando a louça da casa, e cuidando dos seus filhos, e a sua vida estava lá tranquila, seguindo o ritmo normal. E de repente a Joy Dawson, não, enfim, não me lembro. E de repente Deus a tirou dali, e Deus começou a falar e colocar uma mensagem no coração dela, para ela viajar pelo mundo. Ela pregou algumas vezes no Brasil, em conferências imensas aqui no Brasil. Ela trabalhava muito com a Jocum, e ela viajou pelo mundo inteiro, e ela falou, eu era apenas uma dona de casa, e de repente Deus me surpreendeu, me transformou numa pregadora da palavra no mundo todo, porque às vezes Deus nos surpreende, nos tirando da nossa zona de conforto, quando nós achamos, bom, já não tem mais nada para eu fazer, de repente Deus vem, 13 anos depois, não há uma voz de Deus nesse intervalo aí. Moisés, ele pula esta parte da história, nós não sabemos o que aconteceu entre Abraão ter 86 anos e 99 anos, de repente, num intervalo aqui que nós não há intervalo na Bíblia, de repente dos 86 anos pula para os 99 anos, e Deus surpreende a Abraão com uma notícia inesperada na sua vida naquele momento. Agora, o que é que Abraão fez nesse tempo aí todo? O que aconteceu na vida dele? Nós não sabemos, mas a gente pode imaginar, porque evidentemente ele continuou amando a Deus, servindo a Deus e fazendo aquilo que ele deveria fazer na sua vida. Parece que as coisas estão apaziguadas. Nesse tempo, digamos, trocou fralda do pequeno, do bebê Ismael, acordou de madrugada na tenda com o choro da criança, começou a ensinar a Ismael a amar a Deus e a temer ao Senhor. À medida que aquele menininho fosse crescendo, ele andava com seu pai, ele
apacentava o gado com seu pai, de maneira que Abraão tinha um amor muito grande por Ismael. Era o seu filho, que iria ser o herdeiro da promessa. Evidentemente, Abraão ele ficou sendo fiel a Deus nas coisas normais da vida, sem ver algo sobrenatural, sem ver um milagre acontecer, sem ter uma visão de Deus naquele tempo, sem um anjo vir e falar algo excepcional para ele. Evidentemente ele continuou sendo fiel a Deus e amando a Deus, e é nesses lugares que Deus encontra a nossa vida para nos surpreender, meu amado. É nesses lugares. Como aconteceu com vários homens de Deus na Bíblia. Estava lá apacentando o gado, eu estava lá atrás das ovelhas, Davi estava lá atrás das ovelhas, Amós estava lá cuidando dos sicômoros lá e do gado lá da sua casa, e Eliseu estava lá com as juntas de boi levando para arar a terra. A vida normal, a vida que segue, o trabalho normal, e que Deus está nos observando nesses 13 anos, Deus está nos vendo nesse tempo, a nossa fidelidade nas pequenas coisas, a nossa fidelidade quando ninguém está nos vendo, a nossa fidelidade quando nós não estamos vendo nada de sobrenatural acontecer em nossa vida, mas que o Senhor está vendo. E às vezes a nossa fidelidade nesse tempo pode mudar a história da nossa vida, porque nós podemos perder ou ganhar, nós podemos receber algo de Deus sobrenatural, ou nós podemos nos perder no meio do caminho, nas coisas normais da vida que nós temos que fazer, mas como nós não estamos vendo nada acontecer, nós deixamos de ser fiéis a Deus, e às vezes nesse tempo nós perdemos o melhor de Deus para nós, o que Deus iria fazer no nosso futuro. Ele tinha 99 anos de idade, e o Senhor apareceu para ele, 13 anos depois. Eu não sei se ele estava na sua tenda, a Bíblia não diz se ele estava no campo, onde ele estava sentado debaixo de uma árvore, não sei, se foi de noite, se foi num sonho, se foi uma visão, a Bíblia não fala. A Bíblia diz que o Senhor apareceu a ele, e deu uma saudação a ele, e falou: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus se apresentou. Olha, até aqui nós vimos que Melquisedeque, quando ele se encontrou, aquele sacerdote se encontrou com Abraão, ele falou o nome de Deus lá, ele falou o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, o Deus que está acima de tudo, é o Elion. Ele falou para Abraão, é o Elion. Quando a escrava, no capítulo 16, ela recebeu a ajuda, o socorro do Senhor, ela falou: eu vi a Deus me viu. Ela falou: o Deus que me vê, o Deus que me enxerga, o Deus que viu a minha aflição, o Deus que ouviu a minha oração. E ela chamou ali, naquele lugar, El Roi, o Deus que vê, o Deus que enxerga. Mas agora não é um homem falando o nome de Deus, é Deus falando o seu nome, é Deus revelando a Abraão um novo nome que Abraão não conhecia. No hebraico é El Shaddai, El Shaddai, Ani El Shaddai, Deus fala, Ani é eu, Ani El Shaddai, eu sou El Shaddai, eu sou Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque aquilo que Abraão iria ouvir de Deus, só um Deus Todo-Poderoso poderia fazer aquilo lá. Porque Abraão estava com 99 anos, e a sua esposa, 10 anos mais nova que ele, estava com 89 anos, e Deus vai surpreender Abraão e falar: olha, eu vou abençoar o teu filho Ismael, eu vou abençoar, eu vou multiplicá-lo, mas não é ele que eu falei que eu iria fazer uma aliança, é o que vai nascer de Sara. Sara vai ficar grávida com
89 anos. Então, uma coisa impossível de acontecer, algo que você não imaginaria que poderia acontecer na sua vida. Por isso que Deus se apresenta para ele: eu sou Deus Todo-Poderoso, aquele que pode fazer impossíveis. Nós precisamos entender, meu amado, aquele que tudo pode, aquele que pode abrir as portas quando elas estão fechadas, aquele que cura qualquer enfermidade, aquele que cura o câncer, aquele que cura a enfermidade que o médico falou que não tem cura, aquele que supre necessidades de maneiras extraordinárias, aquele que faz algo em nossa vida inimaginável, que não existe impossível no seu dicionário, não existe impossíveis para este Deus da Bíblia, meu amado. Ele faz cair o fogo dos céus, ele abre o mar vermelho, ele abre o rio Jordão, ele alimenta o seu povo no deserto durante 40 anos, de maneira que nem as suas sandálias ficam velhas, as suas roupas não se estragam, porque ele pode todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e ele quer que a gente o conheça desta maneira, meu querido, que ele pode fazer muito mais do que nós imaginamos ou pensamos, ou até cremos. E ele se apresenta assim, ele fala para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. A palavra perfeito às vezes é mal entendida, porque você, quando ouve a palavra perfeito ou lê na Bíblia, você pensa que é alguém sem pecado. Isso não existe, todos pecaram. A palavra perfeito, ela pode ser traduzida em alguns versículos da Bíblia como madura, por exemplo, como em 2 Timóteo 3, lá 16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a justiça, correção, educação, etc., a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa palavra perfeito aí é maduro, a fim de que o homem de Deus seja maduro, não seja neófito, que conheça bem a palavra. Era esta a palavra que está usada aí, mas aqui a palavra é usada no sentido de completo, holiness, completo, total, inteiro. Deus estava dizendo aqui para Abraão: olha, anda na minha presença e seja inteiro. O que Deus queria dizer? Seja 100%, seja 100% de consagração, 100% de fidelidade. Era aquilo que Jesus falou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu corpo. Amarás ao Senhor inteiramente, por inteiro. Deus estava dizendo para Abraão: olha, eu vou fazer uma aliança com você. Deus estava ratificando, Deus estava confirmando a aliança que ele já havia feito com Abraão há muitos anos atrás, mas Deus estava dizendo para ele: olha, eu vou colocar para você qual é a tua parte nesta aliança aí que nós estamos fazendo. Você se lembra, 2 semanas atrás, eu falei para vocês que Abraão, ele dividiu aqueles animais. Este era o contrato que era assinado naquela época, e fazia um corredor no meio do sangue daqueles animais, e Deus passou por ali, um fogaréu passou por ali. Não diz que Abraão passou por ali, mas Deus estava assinando a sua parte no contrato, e um contrato sempre precisa de duas partes. Deus, depois de 13 anos, com certeza vendo a fidelidade de Abraão, vendo o coração de Abraão, Deus está dizendo para ele: olha, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu posso fazer o que você não imagina, eu posso fazer algo no limite das suas forças. Quando você achar que não tem mais solução, quando você achar que não tem mais saída, com 99 anos de idade, é a hora de eu fazer o milagre, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim, 100%, totalmente, com todo o teu coração. Porque eu vou fazer uma aliança entre mim e ti. Eu vou multiplicar extraordinariamente você. A primeira promessa que Deus fez para Abraão, há muitos anos antes,
Já tinha passado 24 anos, que Deus tinha falado para ele: sai da tua terra, da tua parentela, eu vou fazer de você uma grande nação. Agora, 24 anos depois, Deus fala uma outra coisa para ele, muito mais do que uma grande nação, mas Deus fala para ele: eu vou multiplicar você extraordinariamente, de maneira que muitas nações sairão de você. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Quando Deus falou que queria multiplicar a Abraão, Abraão se ajoelhou, colocou o seu rosto no chão. Se você for ler esse capítulo, você vai ver, como nós lemos, que a maior parte de quem fala aqui é Deus, quase Abraão não fala. Abraão se prostra ao chão 2 vezes, e Deus fala para ele: eu vou fazer mais do que você imagina, eu vou fazer mais do que uma nação, mas muitas nações. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo a Abraão: você vai ser o pai de muitas nações. Fisicamente ele é o pai dos árabes, ele é o pai dos judeus, mas espiritualmente ele é o pai de todo aquele que crê no Senhor. Ele é o pai na fé dos brasileiros que creem no Senhor. Ele é o pai na fé dos argentinos que creem no Senhor. Ele é o pai na fé dos americanos que creem no Senhor. Muitas nações vão sair de você, vão seguir a tua fé, era o que Deus estava dizendo para ele. Então eu vou mudar o seu nome. Você não vai mais chamar-se Abraão, que é o pai das alturas, mas a partir de agora você vai se chamar Avraham, Abraão, que significa pai de multidões. Eu vou mudar o teu nome. Você não vai ser só pai de uma nação. Eu fartei fecundo extraordinariamente. De ti eu farei nações, reis vão proceder de você. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das gerações, aliança para sempre, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência, aliança perpétua para sempre. Eu vou ser o teu Deus. Por isso que eu digo para você que o Deus de Israel é o Deus da Bíblia ainda hoje. Israel pode ter desobedecido ao Senhor várias vezes, mas Deus falou para Abraão: eu vou fazer uma aliança eterna com você, com os seus descendentes, e eu vou abençoá-los. Eu vou mudar o teu nome. E também eu vou te dar esta terra. As 2 promessas que Deus havia feito a Abraão, de multiplicação da descendência e de dar aquela terra. Olha, eu vou dar a você a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e eu serei o teu Deus. Agora Deus vai falar o que Abraão deveria fazer, porque Abraão deveria fazer algumas coisas como a parte dele. Ele deveria andar na presença de Deus, ele deveria ser perfeito, viver 100% para o Senhor. Mas Deus falou mais para Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das tuas gerações. Esta é a minha aliança que guardarás entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal. É o sinal da aliança entre mim e vós. Quando um bebê nascer, ele tiver 8 dias, ele vai ser circuncidado. Tanto o escravo, nascido na sua casa também. Aquele que você comprar de estrangeiros, aquele que viver na tua casa, aquele que quiser ter uma aliança comigo, como sendo seu Deus, mesmo que não seja seu descendente, pode ser um escravo na tua casa, alguém que você comprou de um estrangeiro, que é de outro povo, mas se ele falar: eu quero ter esse Deus de Abraão, eu quero servir a esse Deus de Abraão, ele vai ser circuncidado também. E aquele que não for circuncidado não vai ser o meu povo, esse não é o meu povo. E então, com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e todos o comprado, e vai ser circuncidado na carne do prepúcio. É isso que eu quero que você faça. Pastor, o que é circuncisão? Circuncisão é o que nós chamamos hoje na operação
com homem, não é mulher. Ele falou todo macho. É a operação de fimose hoje. No órgão genital masculino, puxar a pele, que é o prepúcio, e cortar aquela pele. Isto é a circuncisão. Vocês vão fazer isto. Olha, eu operei, eu fiz isso daí. E depois peguei o ônibus ainda. Eu ia me casar, e o pastor passou na casa da Célia tomar café, e ia ele e ela me buscar no hospital. Eu tive alta lá, falei, eu vou ficar esperando eles aqui não. Fui para a rua, peguei o ônibus, quando eles estavam lá tomando café, eu cheguei lá. Feliz da vida. Cheguei amarelo da vida. Tá certo. Isso porque tomei anestesia. Imagina quem não tomou anestesia. Naquela época não tinha anestesia. Aliás, naquela época não tinha bisturi, era na pedra, afiada. Só lascar a pedra afiada. Que tem irmãozinho com medo de errar o alvo ali? É operação de fimose, era isso daí. Agora, a pergunta é, o porquê? Por que isso daí? Por que Deus? Por que não mandou furar a orelha? Por que não fez uma outra coisa? Por que a circuncisão? Olha, a circuncisão era tão importante, era o sinal externo da aliança de Deus com o seu povo. A gente vê isso daí, que todo Israel foi circuncidado a partir dali de Abraão. A circuncisão havia já na época de Abraão, os egípcios se circuncidavam, outros povos se circuncidavam, mas geralmente quando eles tinham 13 anos, que ia passar para a idade adulta, eles circuncidavam. Mas Deus estava dizendo que o melhor dia para fazer a circuncisão, e muitos médicos já falam isso daí, que era o 8º dia da vida de uma criança. E Deus falou, no 8º dia você vai circuncidar os bebês que nascerem. Jesus, a Bíblia diz lá em Lucas que ele foi circuncidado ao 8º dia. Você se lembra Moisés, quando Moisés ele nasceu como escravo lá no Egito, e quando a filha de Faraó o adotou, ele foi criado lá no palácio, ele viveu no palácio 40 anos, e ele teve que fugir de lá por matar um egípcio, e ele foi para o deserto de Midian, e lá ele ficou por mais 40 anos, e lá ele casou-se, e lá ele teve filhos. E quando Deus chamou a Moisés com 80 anos de idade, sabe o que tinha acontecido? Moisés ainda não havia circuncidado os seus filhos. Era uma ordem de Deus. Ele viveu tanto tempo no Egito que ele deixou passar isso daí. E quando ele estava no caminho, a Bíblia diz, um texto às vezes difícil de entender, a Bíblia diz que o Senhor veio e queria matá-lo. E a esposa de Moisés foi lá e cortou o prepúcio da criança e falou, você é homem sanguinário, porque Moisés não circuncidou seu filho para entrar na terra de Canaã. Era importante para Israel. Quando Israel saiu e atravessou o Mar Vermelho e foi para o deserto, e ficaram 40 anos no deserto, uma nova geração nasceu lá no deserto, e aqueles moços com 20 anos, 30 anos, 38 anos, eles ficaram 40 anos no deserto, aquela geração toda que nasceu no deserto, eles não foram circuncidados no deserto. Quando eles foram para entrar na terra de Canaã, e a cidade de Jericó estava toda fechada, Israel iria invadir Jericó, está tudo preparado, mas Deus falou para Josué, antes de vocês invadirem Jericó e entrarem para a guerra, circuncide a todos os homens. E a Bíblia diz que todos os soldados, todos os homens, as crianças, todas em Israel, você lê lá no começo de Josué, foram circuncidados naquele dia lá, e antes de eles irem para a guerra, porque era um sinal exterior de que aquele era o povo de Deus. Na verdade, os judeus, eles se apegaram tanto nisso, isso era apenas um sinal, mas Paulo, depois ele tem problemas com os judeus, porque os judeus falavam o seguinte, lá em Gálatas, se você não for circuncidado, você não pode ser salvo. Você precisa circuncidar-se para salvar. Na verdade, era uma
uma coisa exterior, era um sinal exterior. Assim como nós hoje, nós temos a ceia do Senhor, e na verdade o vinho não se transforma no sangue de Jesus, o pão não se transforma na carne de Jesus, mas é um memorial. Fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que nós comemos o pão, bebemos do cálice, é um sinal exterior. Nós nos lembramos, aquilo nos traz à memória a vitória do Senhor lá na cruz, aquilo nos traz à memória que os meus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus, aquilo me traz à memória de que em Cristo eu sou mais do que vencedor, meu amado. Aquilo é um sinal que eu enxergo exterior, mas na verdade a aliança verdadeira está aqui dentro do meu coração. Jeremias, ele falou, a circuncisão que importa é a circuncisão do coração, é isso que vocês precisam, circuncisão do coração. Circuncisão eu posso resumir para você em 3 palavras: separação, pureza e obediência. Era isso que significava a circuncisão. Circuncisão significava separação. Era um sinal só para Israel. Era um sinal de que os que moravam na casa de Abraão iriam ter a Deus como seu único Deus, iriam ter uma aliança com o Senhor. Era um sinal de que aquele era um povo diferente dos outros povos. Era um povo que tinha uma aliança e trazia na sua carne cortada um sinal de que pertenciam ao Senhor. Significava você separado. Você corta a sua carne, vai derramar do seu sangue. E quando você se lembrar disso daí, você vai se lembrar que você é um povo diferente. Isso não quer dizer que seja um povo melhor, meu amado. Porque Deus fez uma aliança com Israel, não era para que Israel se achasse superior aos outros povos, mas na verdade Deus separou a Israel, como no Novo Testamento separou a igreja, a mim e a você, como um povo separado, uma nação santa, separada para Deus, para que fôssemos missionários às nações e proclamássemos as virtudes daquele que nos amou e nos salvou. Israel, a missão de Israel no Velho Testamento era testemunhar de Deus. Não era se achar superior aos outros povos, mas era para mostrar aos outros povos. Deus estava dizendo para Israel: vocês são uma nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de manifestar a presença de Deus às outras nações da terra. Por isso que Deus enviou, por exemplo, Naum, ou Deus enviou Jonas lá aos ninivitas, aos assírios. Por isso que Deus enviou pessoas a outras nações. Por isso que os salmos falam: todos os povos aplaudam, Ele é o Rei das nações. Deus queria que o seu nome fosse proclamado em toda a terra, e Ele iria separar um povo através de Abraão para levar esta mensagem a todas as nações da terra. Mas Israel não entendeu isso daí. Como a igreja às vezes não entende isso daí. Sabe, nós temos uma marca em nossa vida. Nós temos uma marca de Deus em nós. A Bíblia diz que o maligno não nos toca. O maligno vê no mundo espiritual que você é marcado pelo Senhor, você foi salvo pelo Senhor. Você pode estar andando no meio de uma multidão, no Vale do Engabaú, lá no Viaduto do Chá, milhares de pessoas estarem passando ali, mas você é diferente, você não é melhor do que ninguém, mas você fez uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Ele marcou a sua vida, Ele deu promessas a você, Ele se tornou o seu Deus, Ele transportou você do império das trevas para o reino do seu Filho. Agora você tem uma vida diferente. Agora o Senhor fala para você: anda na minha presença e viva 100% para mim. E você tem uma marca sobre a sua vida, meu amado, que essa marca na nova aliança não é o sangue do prepúcio que foi cortado, mas é o sangue do Cordeiro que foi derramado lá na cruz, no meu lugar e no seu lugar. A circuncisão significava separação. Vocês são pessoas separadas para mim. Circuncisão significava pureza, por isso que foi feita no homem, no órgão sexual do homem, para que ele se lembrasse: você deve viver uma vida pura, santa para mim.
A pureza faz parte da aliança com Deus. Você não é salvo por viver uma vida santa, mas se você é salvo, você vai querer viver uma vida santa para Deus. Quando você pecar, você vai ficar triste. Quando você pecar, você vai falar: eu errei. Quando você pecar, quando você era do mundo, o pecado não te incomodava, você pecava e não ligava, mas depois que você se converteu, e agora que você tem o Espírito Santo dentro de você, e de repente você faz algo que entristece a Deus, e você chora por causa daquilo, o mundo não entende o teu choro, mas você sabe: eu entristeci ao Senhor, eu não queria entristecer a Deus. Circuncisão falava de pureza sobre os homens, porque você vai viver uma vida pura para Deus. Você é o cabeça da tua casa. Na sociedade daquela época, não é que o homem não, porque Deus elevou a mulher sempre. Deus nunca colocou a mulher numa posição inferior. Deus criou a Eva e falou: você vai ser ajudadora. Tem gente que ri disso daí, não entende isso daí, mas eu vou te falar uma coisa, muita coisa da minha vida. Esses dias eu estava pensando muito do ministério que eu tenho, eu devo à minha esposa. Muitas vezes eu estou aqui, ela está cuidando de coisa, que nem às vezes eu estava falando com ela, acho que ontem à noite, enfim, esses dias aí, no telefone, aqui, eu estava aqui na igreja, lá em casa, e ela lá dando comida para cachorro, ela fazendo isso e aquilo. Quantas vezes meus filhos pequenos, ela dando tempo para eles, enquanto às vezes eu viajava para pregar, e eu estava com os meus filhos, mas a maior parte das coisas ela fez. A mulher está do lado do marido, a mulher ora pelo marido, a mulher abençoa o seu marido. O marido é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Saiu aí, né? Pesquisa Datafolha. Os homens mandam em casa. 80% de chance. E 20% que é a mulher. Saiu no IPEC. Alguém vai falar alguma coisa para mim? Vamos jogar bola, Edson? Eu não vou jogar bola, mas vamos jogar bola? O que você fala? Vou ver, Cássia. É verdade ou não é? Você não fala assim: querido, estou indo. Como assim? Está indo onde? É a dona. A gente já chama, né? Dona Célia, dona, que é dona. Manda em você, meu filho. Você só acha que você é que manda. Desses uma aliança com o homem, porque o homem era a cabeça do lar, o homem provia para sua esposa, o homem tinha a responsabilidade de ensinar os seus filhos no caminho que eles deveriam andar, o homem tinha a obrigação de cuidar da sua casa, da sua família, dos seus filhos. E Deus falou: o corte vai ser em você, e vai derramar sangue, e vai lembrar você que você deve viver uma vida pura, porque se você, homem, viver uma vida pura, você leva a tua casa para Deus, aos pés do Senhor. E a circuncisão significava obediência, porque ainda que eu não entenda no momento o porquê, e com certeza muitos não entenderam, mas por que eu vou fazer esse negócio aí? Eu também aqui assim. Você vai pegar uma pedra afiada e vai cortar? Não, era uma atitude de obediência. Abraão, ele obedecia a Deus, mas a Bíblia diz que naquele mesmo dia ele fez isso daí. Às vezes a gente é desafiado a obedecer ao Senhor, mesmo quando nós não entendemos os porquês, meu amado. Deus nos manda fazer algo, mas eu não entendo por quê. Mas por que eu não deveria
namorar tal pessoa, ou casar com tal pessoa, ou trabalhar com tal negócio. Por que Deus falou para eu não fazer determinadas coisas? Para a tua proteção, meu amado. E algumas vezes é para que você aprenda a obediência ao Senhor. Então era esse o sinal. Olha, isso é um sinal apenas. Isso não vai levar você para o céu, não. Mas era um sinal exterior de que eles eram uma nação separada. Quando no Novo Testamento os judeus, eles acharam, não, todo mundo tem que circuncidar-se. E a igreja decidiu o seguinte, não, isso era um sinal para Israel. Isso não era um sinal para você. Você, gentil, não precisa se circuncidar. Embora, quando foi necessário, Paulo mandou algum dos seus companheiros se circuncidar por causa dos judeus. Mas hoje não precisa, não. É apenas uma coisa médica e que é bom, evita algumas doenças. Bom, enfim. Deus falou para Abraão o seguinte, versículo 15, falou para Abraão, a Sarai, tua mulher, que significa minha princesa, já não lhe chamará Sarai, mas porém Sara, que é princesa. Princesa. Tua princesa, Abraão. Eu vou abençoá-la, dela darei um filho, sim, eu abençoarei, ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou no rosto em terra e deu risada. E falou, não para Deus, mas falou consigo mesmo. A um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Tomara, Senhor, que Ismael viva diante de ti. Interessante que Abraão, quando ouviu isto, ele riu. E Sara, quando ouviu também por trás da tenda, lá com o ouvido lá, né, curiosa da conversa, ela riu também. E o anjo repreendeu a Sara e Deus não repreendeu a Abraão. Por quê, meu amado? Porque eu acredito que Abraão não teve um riso de incredulidade, mas teve um riso de surpresa. Eu não acredito. É a maneira que nós falamos, né? Você pode acreditar, mas e você até costuma falar, eu não acredito que Deus vai fazer uma coisa dessas comigo, é bom demais. Um homem de 100 anos e uma mulher de 90 vai ter um filho. Que coisa extraordinária isso daí. Senhor, olha, faz com que Ismael viva, Senhor. Tomara que viva Ismael. Porque é uma coisa impossível para os homens acontecer, mas não era impossível para o Deus Todo-Poderoso fazer. Deus surpreende-nos, meus amados. A Bíblia diz lá em Efésios que o Senhor, Ele faz muito mais do que nós pensamos, pedimos, cremos, enxergamos, imaginamos. Eu vou abençoar a Sara, e ela vai ter um filho, com 90 anos de idade. Daqui a um ano, ela vai carregar um bebê no colo. E a Bíblia diz que, mas a minha aliança, eu vou abençoar a Ismael, teu filho também, mas a minha aliança é com Isaque. Por quê? Deus não fez esta aliança com o Brasil, fez com as pessoas que creem nele. Não, a nação era a nação de Israel que iria sair, porque Deus iria usá-los para influenciar a terra. Eu faço essa aliança com Isaque, mas eu vou abençoar a Ismael também. A Bíblia diz que naquele mesmo dia, Abraão pegou a todos os seus servos e ele próprio foi circuncidado com 99 anos de idade. E no mesmo dia o seu filho Ismael foi circuncidado com ele, tinha 13 anos de idade. E os escravos e todos eles foram circuncidados naquele dia. Eu fico imaginando que doideira, os homens todos ali, 3 dias de molho, sem anestesia, simplesmente para obedecer a Deus, simplesmente para falar, Senhor, eu tenho um pacto contigo, a minha aliança é com o Senhor, e eu vou carregar na minha carne a marca de que eu tenho uma aliança, um vínculo contigo, Senhor. Na verdade, era um sinal de Deus para a vida deles, meu amado. Agora, o que eu vejo impressionante é o fato de Deus mudar o nome deles, e eles crerem, e Abraão crer em Deus.
Porque se o Senhor falou que dali a 1 ano a sua esposa iria ter um filho, significava que ela iria ficar grávida 3 meses depois que o Senhor falou com Abraão. E Abraão passou 3 meses e nada aconteceu, porque ela não ficou grávida. Se você pensar, uma mulher de 99 anos não tem menstruação há dezenas de anos. Ela não se menstruava há 40 anos, 50 anos. Como saber que estava grávida? Uma mulher fica grávida e está atrasada a minha menstruação. Eixa, será que eu estou grávida? Ela não tinha menstruação. Passou 3 meses, não aconteceu nada. 4 meses, talvez 5 meses. De repente, Sara começou a falar para Abraão: meu venho, eu estou meio enjoada. Oh, minha princesa, talvez foi a buchada de bode de ontem, que não te fez bem. Aquela carne de carneiro. Abraão, estou com uma vontade de comer um negócio estranho. Oxe, mulher. De repente a barriguinha dela começou a crescer. Agora é interessante que Deus mudou o nome. Eu fiquei imaginando a Sara sair da tenda e gritar para Abraão lá no pasto: Abraão, vem cá. Ela estava dizendo, o nome dele mudou. Ele não era mais pai das alturas, agora ele é pai de uma multidão. Eles ainda não tinham filhos, ela e ele. Mas ela estava confessando com a sua boca: você é pai de uma multidão. Antes de receber na vista, antes de receber na prática a promessa, porque a Bíblia diz assim: eu criei, por isso eu falei. Eu não preciso ver para crer, eu preciso ter uma palavra de Deus para crer, e quando eu creio eu falo segundo a palavra de Deus. Então eu aprendi na minha vida a falar segundo a palavra de Deus, não segundo as minhas emoções, não segundo o que eu acho, mas segundo o que Deus fala, segundo o que Deus diz. E Deus falou que iria dar um filho para eles, e de repente eles começam a falar e a chamar de nomes diferentes daqueles que eles tinham, meu amado, porque a gente precisa aprender a falar de acordo com a nossa fé, e não de acordo com o que você acha que deveria falar. Porque muita gente só fala palavras de miséria, falam palavras de tristeza, falam palavras de desânimo. Não vai dar certo. Isto nunca vai acontecer. Eu nunca vi isto antes. Eu nunca vi uma mulher de 90 anos ter um filho antes. Eu nunca vi alguém ser curado disso daí. Eu nunca vi isto, eu nunca vi aquilo, eu não estou sentindo, eu acho. Não, meu amado, não é o que você acha, é o que você crê que Deus falou, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua palavra, meu amado. Se você crê, você fala com a sua boca aquilo que você crê. Você vai lá no teu quarto, hoje é apresentação de crianças, e você vai lá e estende as mãos para os bebês e fala para eles: você é promessa de Deus, e Deus tem promessas para a sua vida, porque o papai e a mamãe servem ao Senhor. O Senhor falou que você vai ser abençoado, o Senhor falou que você vai ser abençoada. O diabo não vai roubar a sua vida, você não vai ser enganado pelo diabo. Fale, meu amado, fale palavras, fale o que Deus fala. Se um dia ele se desviar, não fale: o meu filho é desviado. Fala: não, meu filho, um dia ele vai estar de novo servindo ao Senhor, porque eu creio no que Deus prometeu, no que Deus falou. Eu não estou andando pela vista, eu estou andando pela fé. Minha casa é abençoada. Como que está a sua vida, irmão? Pastor, mais ou menos. Eu acordo alegre, durmo feliz. Sou feliz. Às vezes todos têm tristeza na vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu creio na Bíblia. Eu sou feliz. A minha casa é abençoada. A minha vida é abençoada.
os meus filhos são abençoados, os meus netos são abençoados, a minha vida financeira é abençoada. Se eu abrir um negócio, aquele negócio vai ser abençoado. Se eu for para a direita, eu vou ser abençoado. Se eu for para o centro, eu vou ser abençoado. Não estou falando nada, que ele foi aqui, escapuliu. Estou brincando. Não, estou brincando, queridos. Olha só, se eu for para a esquerda, eu sou abençoado. Se eu for para a esquerda, se eu for para a direita, se eu for para a cidade, se eu for para o campo, a minha geladeira, a minha casa, a minha despensa, onde eu andar, a bênção do Senhor está ali correndo atrás da minha vida, porque Deus é um Deus de promessas, Ele é o Deus Todo-Poderoso, capaz de cumprir aquilo que Ele faz, capaz de realizar impossíveis na minha vida e na sua vida, meu amado. Então não viva pelo que você sente, viva pelo que a Bíblia diz e fale o que a Bíblia fala, meu amado, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquilo que a Bíblia diz que eu posso, meu amado. Então eu não sou um perdedor, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Você passa por lutas? Sim, todos passam por lutas, mas eu tenho um grande Deus, que me fortalece quando eu me sinto fraco, onde eu posso lançar as minhas preocupações e ansiedades, quando o sono quer sair de mim na madrugada, e o desespero quer vir no coração. Eu sei que eu tenho um Deus que ouve orações, eu sei que eu tenho um Deus que eu posso me ajoelhar no quarto, e colocar o meu rosto no chão, e lançar sobre Ele as minhas ansiedades, e questionamentos, e simplesmente confiar, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não vejo saída. Eu tenho um Deus, é o Shaddai Todo-Poderoso, que Ele vai ter uma porta aberta para o meu amanhã, meu amado. Ele vai estar comigo, porque Ele prometeu estar comigo, e eu creio naquilo que Ele falou, e eu falo aquilo que Ele falou. Eu não falo as dúvidas, eu falo a fé. Naquele dia, Abraão selou aquela aliança com Deus, e a partir dali todos os seus filhos foram circuncidados. E 1000 anos depois, e hoje 4000 anos depois, os judeus continuam sendo circuncidados como um sinal da aliança entre o pai Abraão, o pai da fé, e o Senhor, como uma aliança perpétua. Eu e você também temos uma aliança perpétua. Eu não precisei cortar a minha carne. A carne que foi cortada foi de Jesus. O sangue derramado foi de Jesus, e a aliança foi em Jesus, e eu tenho as promessas de Deus em Jesus, e nele, em Cristo, eu sou mais do que vencedor, porque a Bíblia me diz isso daí. Você tem uma marca sobre a tua vida, invisível, você não enxerga, o diabo enxerga, o diabo sabe. Você tem a marca da promessa de Deus sobre você. Amém? Pai querido, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite, nós a recebemos em nosso coração. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor cumpre aquilo que o Senhor promete, o Senhor jamais falha, o Senhor é Deus eterno, o Senhor é todo poderoso. O Senhor é que pode todas as coisas, que abre porta e fecha portas. O Senhor é o Deus que estabelece reis e remove reis. O Senhor é o Deus que tem as estrelas nas tuas mãos. O Senhor é o Deus que tem a terra na palma das suas mãos. O Senhor é o Deus que deu ordem aos mares, vá até aqui, não passe daqui. Eles te obedecem, Senhor. Os animais ouvem a tua voz e te obedecem, Senhor. Todos os seres ouvem a tua voz e te obedecem. A criação obedece ao Senhor. Ó Deus, os anjos, bilhões e bilhões de anjos obedecem ao Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Senhor. Deus, e nós colocamos diante de Ti as ansiedades e preocupações, as doenças e os medos. Ó Deus, e pedimos que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre cada pessoa nesse lugar nesta noite, Pai, para curar, para libertar, para abençoar, para transformar, para mudar o coração
em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus amados.